Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, terceiro trimestre de 2022. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre como imitar a Jesus. E na lição de hoje, lição de número 4, o tema é: quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum, aprendendo com Jesus sobre oração e jejum. É a lição de hoje. Lembrando que o ebdenfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos. Você tem a aula em vídeo, aula em áudio, aula em PDF e treinamento para professores da EBD, tudo de forma gratuita. É só você acessar www.ebdenfoco.com e confira. Além disso, nós temos um conteúdo premium, que é os slides em PowerPoint, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Você acessa www.ebdenfoco.com. Se você já é assinante, você tem acesso a esse conteúdo. Se você ainda não é assinante, torne-se assinante do ebdenfoco.com e tenha acesso a toda essa gama de conteúdo que vai ajudar você na sua escola bíblica e no seu ministério. Além disso, você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. É só você mandar uma mensagem com as palavras receber subsídios para 94DDD 984092869 que você estará recebendo de forma automática, como você vê o modelo aqui na sua esquerda, subsídios gratuitos para a sua escola bíblica. Então acesse www.ebdenfoco.com e confira todo o conteúdo que o ebdenfoco.com disponibiliza para você. Além disso, salve esse contato que está aqui na sua tela, 94DDD 984092869, e mande uma mensagem com as palavras receber subsídios e você estará recebendo subsídios gratuitos pelo seu WhatsApp para contribuir com a sua aula e com o enriquecimento do seu ministério. Muito bem, então vamos para o nosso conteúdo. O texto principal da nossa lição se encontra em Mateus capítulo 6, verso 9, e nos diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mateus 6 e 9. Esse é um texto que nos fala, talvez, de um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, que é a famosa oração do Pai Nosso, onde Jesus está instruindo seus discípulos sobre princípios da oração. E aqui no verso em questão nós temos que um dos princípios da oração é a abordagem, é a forma como nós nos achegamos a Deus como filhos. O Pai é nosso, né? E Ele está nos céus, e o objetivo é a santificação do seu nome, é a glória do Pai. Resumo da lição: ore e jejum até que seu coração teimoso convença-se de que tudo de bom vem dos céus, diretamente das mãos de Jesus Cristo. É importante nós observarmos isso, né? Pastor Newton, meu pastor, ele costuma dizer que tudo de bom que você vê em mim é Cristo, e tudo de mal que você vê em mim é a minha natureza. Então, uma vez que a nossa natureza é má, nós devemos então, como diz aqui o nosso comentarista, nos aplicar nas disciplinas da vida cristã, especialmente oração e jejum, até que o nosso coração tenha certeza, seja convencido de que o que é bom de fato vem dos céus, diretamente das mãos de Jesus Cristo. A leitura bíblica desta lição se encontra em Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas óbvio, você está vendo aqui que é o texto onde Jesus diz: quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos
de vos lhe pedir. Não vou me deter no texto, mas a ideia do texto é apresentar aqui alguns princípios sobre a oração, de que o principal da oração é a comunicação, é o relacionamento, e não o excesso de palavras, não a demonstração de que sabe orar para as pessoas, ou um tipo de barganha. Mas a oração é um relacionamento com Deus, é uma forma de estarmos diante da presença do Pai Eterno. Vamos lá, introdução. O ambiente espiritual deste mundo é terrível. A maioria das pessoas vivem refém de um materialismo ceticista que as toma cada vez mais aversas às disciplinas. Isso é muito importante, né? Estou fazendo uma explicação do termo materialismo ceticista, né? Materialismo é uma ideia filosófica onde as pessoas estão mais propensas ou creem no que é material, né? No que não são pessoas que buscam o transcendente, né? Materialismo é as pessoas que acreditam apenas naquilo que é palpável. E o materialismo, no sentido do texto aqui, é a ideia das pessoas que estão se dedicando a si mesmo. E o ceticismo é incrédulo, né? Cada vez mais incrédulo. Então nós vivemos, como diz aqui o comentarista, a maioria das pessoas vivem de um materialismo ceticista, né? Onde as pessoas vivem para elas mesmas, vivem para as coisas e são extremamente incrédulas, né? Onde essas pessoas tornam cada vez mais aversas às disciplinas, especialmente às disciplinas da vida cristã. Infelizmente, muitos crentes também já não querem mais ouvir a respeito das disciplinas espirituais, oração, leitura bíblica, generosidade, jejum e assim por diante, né? Estas disciplinas da vida cristã são absolutamente necessárias para o amadurecimento cristão, para o desenvolvimento da maturidade cristã, né? Sem oração, sem leitura da Bíblia, sem jejum, sem o exercício da generosidade, nós não alcançaremos um patamar de maturidade espiritual condizente com o que a Bíblia nos ensina. Se nada for feito pelos crentes, testemunharemos o aumento de uma fé vazia de amor e morta de obra. Aí você imagina uma religiosidade com uma fé vazia de amor e morta de obras. É uma fé que, na perspectiva do apóstolo Tiago, não existe. Não é fé, é mera religiosidade. É mero encantamento filosófico religioso, mas que de fato não é nada parecido com o que a Bíblia ensina. Ou seja, nós, para termos uma fé verdadeiramente bíblica, nós precisamos pensar nas disciplinas da vida cristã, na prática da disciplina da vida cristã. Oração, jejum, leitura da Bíblia, o exercício da solidariedade, do amor ao próximo. Isso é uma fé bíblica e nós precisamos estar sempre dispostos a este exercício. Regressar aos valores milenares do cristianismo é o único caminho de um real avivamento em nossos dias. Acho muito importante quando o comentarista dessa lição ele diz que nós precisamos regressar aos valores milenares do cristianismo. Porque no mundo que as coisas estão cada vez mais antiquadas, né, que o modernismo está cada vez mais latente, mais exigente, mais dominante, você pensar que ter uma fé melhor, mais verdadeira, né, no sentido comparado do que se vê aí, é preciso retornar aos valores antigos, parece andar na contramão do que o mundo vive. Porque as próprias igrejas hoje elas vivem muito mais na inovação do que o retorno aos valores antigos. E eu acho interessante, eu concordo com o nosso comentarista, que de fato essas inovações que nós vemos hoje são extremamente prejudiciais. São extremamente prejudiciais
ao contexto da igreja local no mundo. Nós precisamos realmente nos voltarmos para o Novo Testamento de forma urgente e buscarmos praticar, defender e pregar os valores do cristianismo primitivo. Nosso primeiro tópico, a oração como termômetro da espiritualidade. Isso é muito importante. Realmente, quem está desenvolvendo uma boa espiritualidade está vivendo em oração e vice-versa. Quem está em oração está desenvolvendo uma boa espiritualidade. Uma coisa acaba completando a outra, né? Então é importante essa questão da oração como um termômetro da espiritualidade. A oração é uma prática de sinceridade. Vamos lá. Afastar a oração de toda a prática religiosa vazia é dever de todo crente. Já no início do seu ministério, Jesus falava a respeito da hipocrisia de muitas pessoas que se dedicavam de modo alongado àquilo que eles chamavam de oração, mas que na verdade não passavam de rituais repetitivos. Então, a oração como uma forma, né, de autenticidade. E aqui o comentarista nos lembra, né, que é importante que nós afaste, né, da oração a vida religiosa vazia. Não faz sentido você que tem uma vida de oração não ter uma vida cristã prática, piedosa. Quem ora tem uma vida completamente diferente, né? Quem ora está diretamente envolvido com os trabalhos da obra de Deus, porque é impossível que você seja uma pessoa orante e não seja uma pessoa comprometida com a obra, porque orar é se comprometer e sem dúvida o primeiro passo é orar e se comprometer com a obra de Deus. E este problema dessa religiosidade vazia, do uso da oração de forma superficial, apenas ritualística, não é algo novo, né? Como disse aqui o nosso comentarista, Jesus já lidava com isso desde lá no seu tempo, e óbvio, isso nós sabemos que acontecia desde antes de Jesus. As pessoas sempre foram tendentes a viver uma superficialidade na sua fé, na sua crença, e desenvolvendo também as suas atividades cristãs, as suas atividades religiosas de forma superficiais. Mas a oração, ela não pode de modo algum ser uma atividade meramente ritualística, porque é uma perda de tempo muito grande. Nós precisamos entender que a oração é o momento mais importante do nosso relacionamento com Deus. Então, orar sempre e orar com o propósito de estar na presença de Deus. Mateus 6, 5 a 7 nos diz, né? Quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos, né? Então, nós temos aqui o primeiro verso, né? Quando orares, não seja como os hipócritas. O que os hipócritas faziam? Eles repetiam frases decoradas em público, de forma eloquente, de forma até melancólica, como uma forma de se exporem às pessoas como sendo pessoas piedosas, pessoas que oravam muito e por isso piedosas. Segundo ponto, quando orares, a oração deve ser, antes de tudo, uma oração secreta. Não, o texto não está proibindo nenhuma oração pública, no culto público, mas o texto está dando aqui uma ideia do quão importante é a oração secreta, né? A oração no privado, a oração no quarto, no isolado, no sozinho. Esta é a oração mais importante, porque assim,
É importante que você ore na igreja, uma oração coletiva. Na nossa igreja, nós temos as orações coletivas 6 horas da manhã e 6 horas da tarde. Não são campanhas de oração. É o modo como a igreja se desenvolve, se organiza em termos de oração. É oração contínua. De segunda a sexta-feira, nós temos 6 horas da manhã às 7 da manhã e das 6 da tarde às 6h30, oração. Essa é a forma como a igreja se organiza em termos de oração coletiva. Mas nenhum cristão pode pensar que isto é suficiente. Esta é uma oração coletiva, onde os irmãos oram uns pelos outros, oram pela obra, oram pela cidade, enfim, é um momento de orações mais gerais. Mas nenhum cristão pode pensar, nenhum irmão da nossa igreja pode pensar que isso é suficiente. É absolutamente necessário que nós tenhamos nosso momento particular de oração, onde nós confessamos nossos pecados, onde nós choramos, onde nós oramos junto com filhos, com esposas e esposos. Esta oração, e até mesmo a oração sozinha mesmo, sem esposa e filhos, é muito importante e deve ser desenvolvida diariamente por cada cristão. É incrível como esse tipo de indivíduo ainda está no nosso meio. Gente que, apesar de não ter uma vida de oração, quer parecer ter. Eu oro todos os dias. Pessoas que não oram em tempo algum, mas se apresentam nas redes sociais como se fossem os discípulos mais piedosos de Cristo. São os verdadeiros hipócritas, né? Aqueles que falam apenas aquilo que eles acreditam que seriam aceito pelas pessoas, ou o que seria um status importante para a sociedade cristã, né? Alguém que ora, mas na verdade eles não oram. E uma coisa que confirma, que prova que essa pessoa não é uma pessoa orante de verdade, é que ela expõe isso. Uma pessoa que é um orante fiel, que ora de verdade, que tem comunhão com Deus, ele não expõe os seus momentos de oração. É urgente que, como seguidores do Nazareno, rompamos com toda a prática teatral, com as ambições pessoais e nos lancemos aos pés daquele que pode transformar nossa inquieta alma num mar de bonança e paz. Nós não temos que ficar buscando agradar as pessoas, ou nós não temos que ficar tentando enganar as pessoas, e no caso também enganar a si mesmo, com uma prática religiosa vazia. O que nós precisamos é de fato nos entregarmos a Cristo, nos rendermos a Cristo em todos os sentidos, inclusive na oração. Enquanto alguns erroneamente continuarem fazendo das orações um espetáculo, a humanidade continuará distante do Criador, né? Talvez, eu acredito particularmente, não sei se todas as pessoas vão acreditar nisso, mas eu particularmente acredito que a oração é o nosso principal momento de batalha espiritual. Se nós transformamos esse momento de batalha espiritual em um espetáculo, em algo mecânico, patético, nós estamos condenando muitas vidas ao inferno. Porque acredito que é através da oração que nós rompemos laços, barreiras, correntes, para que o evangelho chegando possa se consolidar na vida das pessoas, trazendo salvação. O primeiro passo para o evangelismo, para a missão, o primeiro passo para o crescimento de uma comunidade é a oração. Mas se nós transformamos a oração em mero espetáculo, nós estamos conduzindo pessoas ao inferno. Então, é realmente muito importante que nós tenhamos consciência do valor da oração e nos comprometamos em orar de fato. Orar como a Bíblia ordena que deve ser a oração, para que o êxito na obra seja real. Não se preocupe com o que os outros vão pensar enquanto você ora. E de preferência que os outros nem vejam ou saibam da sua prática cotidiana de oração. Como diz Mateus 6:6, tu quando orares, entra no teu aposento, né? Como eu acabei de falar,
Oração secreta é uma importante atividade que deve ser desenvolvida pelo cristão. Seja verdadeiro e pleno diante daquele que o conhece, sem qualquer máscara, filtro ou disfarce. Você não ora para ser visto, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. É tempo de proclamarmos e vivermos os verdadeiros valores do Evangelho, mostrar o tamanho do maravilhoso amor do Pai. Isto vivendo uma vida piedosa, dedicada à oração e meditação na palavra de Deus. A oração é um convite para seguir Jesus. Testemunhamos um tempo tão difícil que até na prática da oração as pessoas querem estabelecer conflitos. Atitudes cheias de inveja e rancor, as quais diante de Deus são abominações terríveis. Existem as guerras aí entre pessoas. Eu não gosto nem de estar me ocupando com isso, porque eu acho de uma insensatez sem fim, mas realmente é bom a gente falar um pouco sobre isso, né? De pessoas que ficam orando como se fosse uma guerra, né? Isso não parece nada cristão. A oração é um exercício de misericórdia, de humildade. É onde você ora para se esvaziar, se humilhar diante de Deus. É onde você ora intercedendo pelas pessoas com amor. Não um momento de disputa, né? Um momento de rancor, de uma oração odiosa, com vingança. Não é isso que a oração deve ser. A oração é sempre sobre o Pai, nunca sobre nós ou os outros. Por isso, quando estivermos em oração, devemos ser inundados pela presença do Pai e não por mágoas ou lembranças ruins, né? Nós precisamos estar derramando a alma diante de Deus na oração. Orar é seguir a Deus de olhos fechados, sem nunca errar o caminho. Em meio à incredulidade de muitos, quem segue sua jornada de joelhos chega mais rápido no centro da vontade de Deus. O Salmo 28, verso 7 nos diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Muito legal essa ideia do Salmo, né? Uma dedicação do salmista a Deus não foi em vão, muito pelo contrário. Ele encontrou o regozijo, ele encontrou o prazer no Senhor quando buscou o Senhor. Ore mais, negocie menos. Oração é quebrantamento e não uma queda de braços. Não devemos imaginar que precisamos vencer Deus pelo cansaço. Isso é tolo e infantil. Se disponibilizar à proclamação do amor de Cristo implica abrir mão dos preconceitos sociais e discriminações pessoais em nome de uma transmissão clara e cheia de compaixão. Olha só, só voltando o slide anterior para a gente pensar, né? A oração é quebrantamento e não uma queda de braços, né? Nós não estamos lutando contra Deus, nós estamos nos rendendo diante de Deus, e é só nos rendendo diante de Deus que nós sairemos vencedores. Não existe, pois, mérito nosso em qualquer resposta de oração. Não são campanhas com datas, vigílias em lugares ermos ou qualquer outro mecanismo que nos concederá as respostas às nossas petições. Eu gosto de uma perspectiva de um certo autor que ele diz o seguinte: se você ora, mas você não recebeu aquilo que você pediu, é porque o que você pediu não era o que você precisava. Se você ora por alguém, mas esse alguém não é transformado, não se preocupe. Você será transformado
na oração. Então a oração é mais do que alcançar algo. A oração é autotransformação. É transformar o próprio coração. À medida que você se desenvolve, à medida que você desenvolve a prática da oração, você, além de interceder por pessoas, você, além de melhorar a sua espiritualidade, você melhora, em certo sentido, você se melhora. É óbvio que quem vai estar melhorando você é Cristo, é o Espírito Santo. Mas o ato de orar, ele é muito importante. Ele é muito importante, né? Como diz aqui o comentarista, não existe mérito nosso em qualquer resposta à oração. Não são as campanhas com datas, vigílias, em lugares ermos ou qualquer outro mecanismo que nos concederá as respostas às nossas petições. É Cristo, pela sua bondade. E quando nós não tivermos orações respondidas, determinadas orações respondidas, nós não podemos nos desesperar, porque o processo da oração nos transforma. Orar traz transformação pessoal. Deixa eu dizer algo para você. Se você está lutando contra algum problema, seja um problema psicológico, seja um problema familiar, seja um problema judicial, seja um pecado, um problema no seu ministério, o melhor lugar para você resolver isso é na oração. À medida que você ora, que você conversa com Deus sobre isso, Deus vai lhe dando sabedoria, portas vão se abrindo para as soluções desses problemas. Então, a oração é o melhor lugar para você apresentar as coisas mais difíceis da vida. Tudo é graça, amor e compaixão divina. Orar é retirar todo disfarce diante de Deus e se reconhecer estruturalmente carente do amor que vem dele. É por isso que é importante a gente entender que às vezes nós oramos e não somos respondidos. Por quê? Porque nós oramos, geralmente nós iniciamos orações com as nossas máscaras. Mas quando a oração se desenvolve, essas máscaras caem e percebe-se que o que pedíamos era inadequado para nós, não estava no centro da vontade de Deus e que aquilo que queríamos não era o que agradava a Deus. Então é importante nós estarmos cientes de que quando não temos orações respondidas, não é maldade de Deus, não é Deus nos ignorando. É muito provavelmente, e na maioria das vezes que nós estávamos mascarados, pedindo aquilo que não é bom, aquilo que não glorifica a Deus e que não é bom para nós. Por isso, Deus não responde, não com maldade, mas para nos preservar. Isso é importante nós pensarmos, porque nós, como diz o apóstolo Paulo, nós sequer sabemos como orar. Muitas vezes, no momento de desespero, nós fazemos orações bastante estúpidas. E ainda é bem que Deus não responde, porque Ele sabe qual é a nossa necessidade, Ele sabe como nós estamos e Ele faz sempre o melhor para nós. Aprendendo a orar com Jesus, nosso segundo tópico. O que não é o Pai Nosso? Vamos lá. Como o próprio Cristo ensinou, a oração não deve ser uma prática mecânica ou com expectativas automáticas. Como se orar fosse uma receita de bolo cujo resultado final se chegará necessariamente quando todos os passos foram seguidos. Eu acabei de falar sobre essa questão de termos orações não respondidas dentro do propósito de Deus. Orar é uma atitude espontânea e livre de um coração que ama a Deus. Não é algo caótico ou aleatório. Toda oração deve seguir determinados princípios fundamentais para que seja realizada para a glória de Deus. E é exatamente isso que Jesus faz em Mateus 6. Apesar de não ser uma receitinha, mas tem princípios. A oração precisa seguir princípios. O mestre não ensina uma fórmula mágica que deve ser repetida várias vezes e da qual o indivíduo fica dependente. Pelo contrário, o Salvador ensina os discípulos a orar, apresentando componentes em sua oração que são indispensáveis para todo e qualquer clamor. E ele lhes disse: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nós vemos nesse texto
Alguns princípios sobre a oração é que a oração deve sempre buscar a glorificação do Pai, que a oração deve buscar sempre o engrandecimento de Deus. É óbvio, nós vamos pedir, nós vamos apresentar outras pessoas, nós vamos pedir perdão, confessar, mas tudo deve ter como princípio ou como objetivo final a glória do Pai. Já a maneira como se ora, o lugar, a forma, o horário, são meros detalhes que podem alterar-se ou até mesmo não constar nas práticas devocionais de algumas pessoas, né? Aparentemente, quando Jesus estava no Getsêmani, que ele se prostrou e orou, aparentemente a partir dali as pessoas começaram a desenvolver a oração de joelho. E acabou se criando um estigma de que oração, para ser boa, para ser respondida, precisa ser de joelhos. Mas como aqui, assim como diz aqui o nosso comentarista, é importante nós observarmos isso. A posição em que você está, né, o lugar, o horário, são meros detalhes. Tá? São meros detalhes. Tem gente que gosta de orar no monte, ótimo. Tem gente que gosta de orar sentado, ótimo. Tem gente que gosta de orar deitado, com o rosto no pó, ótimo. Tem gente que gosta de orar em pé, ótimo. Não tem problema, desde que você de fato ore. Pai Nosso, como indicativo dos parâmetros para uma vida de oração. Qual o resumo que se pode apresentar da oração modelar de Jesus? Orar, em primeiro lugar, é sempre reconhecer a grandeza e a amabilidade de Deus. Somente a partir dos ensinamentos de Jesus se popularizou a liberdade de denominar o Criador de Pai. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Gálatas 4 e 6. Então, nós temos aqui um princípio. A abordagem, a aproximação que nós temos que ter quando oramos é sempre considerando Deus como Pai. Pai de todos nós, de todos os seus filhos que creem no seu Filho amado Jesus. A ideia é importante, né? Pensar em Deus como Pai e não como um mercador, não como um gênio da lâmpada, não como Papai Noel, não como alguém que está ali obrigado a fazer algo a partir do momento que você cumpre um protocolo. Não é essa a ideia da oração. A oração é realmente de um filho conversando com o pai, com o filho tendo a liberdade de estar diante do Pai, conversando com o Pai, expondo as suas necessidades, as suas fraquezas diante do Pai. Jesus ensinou seus discípulos que, quando eles fossem orar, eles reconhecessem Deus como Pai e eles como filhos dependentes do Pai. Não pensassem em Deus como um ser muito distante que esperava certos protocolos para então responder a oração. Nada disso. A oração tem que ser o mais pessoal possível e a comunhão com o Pai deve ser também a mais pessoal possível. Quem ora nunca deve confundir a generosidade do Eterno com conveniência com o pecado. Ele é um todo de santidade. Santo é o nome do Senhor. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, vamos lá. Isso é uma questão muito importante. Que as pessoas pensam assim: peco, oro, e aí vai tudo bem, né? Pequei é só orar. Não é por aí, né? Nós precisamos entender que Deus é santo. Nós precisamos adentrar a presença dele com muito temor e arrependido dos nossos pecados. Nós precisamos adentrar a presença de Deus com muito temor e arrependido dos nossos pecados para que nós possamos ser recebidos por Deus.
Toda oração deve apontar para a eternidade, pois uma das desgraças da sociedade contemporânea é seu imediatismo materialista. Deve-se sempre orar, pois diariamente o maná do céu vem ao povo santo. A arrogância e a soberba afastam as pessoas de uma vida de oração dedicada, A falta de dependência de Deus. Nós precisamos ter sempre essa consciência de que nós somos dependentes de Deus. Por isso Jesus ensinou nós orarmos falando Pai nosso que está no céu, Pai nosso, dependência total. Nós somos filhos inteiramente dependentes. Nós não somos negociadores, nós não somos cobradores, nós não somos rivais, nós não temos créditos, nós não temos nada. Nós somos filhos totalmente dependentes de um Pai eterno, poderoso, gracioso e bondoso. Somente consegue orar aquele que se permite viver uma conversão de valores, práticas e ideais. Quem ora deve reconhecer suas limitações e medos. O mal é um fato real de todos nós, com ou sem oração, Nós precisamos entender que há lutas, que há batalhas, Todos nós devemos sempre estar diante de Deus, entendendo que nós somos dependentes dele. A culminância de toda oração deve nos conduzir à certeza de que a soberania de Deus é um fato, Já inclusive falamos sobre isso, de sermos filhos diante de um Pai todo-poderoso e nós totalmente dependentes de Deus. Não há barganha, não há pressão, não há nada. Há filhos rendidos diante de um Pai todo-poderoso. Deus é soberano e tudo o que ele faz por sua própria vontade. E como eu disse lá atrás no nosso comentário, quando nossas orações não são respondidas é porque nós sequer sabemos como orar, mas Deus sabe o melhor para cada um de nós. Não faz nenhum sentido orar sem perdoar. Oração e perdão são intrínsecos e simultâneos. Só tem paz para orar quem já perdoou e só consegue perdoar quem tem uma sólida vida de oração. Uma coisa que é muito importante, sobre perdão, Leonard Ravenhill falava que é impossível alguém orar por quem odeia, assim como é impossível alguém odiar por quem ora. É muito importante. Como a oração é algo extraordinário, Se você odeia uma pessoa e deseja parar de odiar essa pessoa, então ore por ela. Vai ser um desafio sem precedente para você, porque o seu coração vai estar fechado, amargurado e vai ser algo terrível. Mas é o único meio de cura. E quando você ora por uma pessoa é sinal de amor. Spurgeon falava que não existe maior expressão de amor e carinho pela alma de uma pessoa do que uma oração. Quando você ora por alguém, você ama. Para o mestre, está muito evidente que a escolha de um estilo de vida odioso, onde a mágoa seja o centro das decisões, terá como consequência inevitável a falência espiritual dessa pessoa. E como nós já falamos que a oração é um ato de humildade, quando você se dedica à oração, de fato, vai haver um quebrantamento muito grande e essa mágoa, essa dor, esse ódio certamente desaparecerá. Se você está vivendo desta forma, passando por esses problemas, entenda que Jesus vai curar você através de uma vida de oração. Deus nos convida para uma experiência cristã na qual sejamos muito mais que fariseus, repetidores de orações vazias ou libertinos irresponsáveis que procuram esconder seus desatinos atrás de uma capa. Deus quer verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Terceiro tópico, a importância do jejum.
Até agora nós falamos de oração e agora vamos falar sobre jejum. A naturalidade da adoração, ou jejum. Servir a Deus deve ser uma prática simples e natural para todos nós, como respirar, beber água, comer. Adorá-lo é mais que um mero ato corporal, é viver. Adorar a Deus deve ser como respirar, como comer, enfim, algo que cada molécula do nosso corpo se move e existe para a glória do Pai. Adorar a Deus é um estilo de vida que expressa a soberania de Deus em nossos corações, pois o desejo do Altíssimo é que nossa vida seja uma constante de louvor. Assim, ir ao culto deve ser uma das infinitas formas de bendizer ao Criador, celebrar por tudo aquilo que já tem vivido, adorando a Deus durante o dia, cultuando a Deus, e você chega então no culto, é mais um momento de celebração. Vamos ao templo para continuar adorando a Deus, mas o Eterno não está confinado lá. É pensando sob esta perspectiva que Jesus traz a discussão as práticas de jejum tão comuns no mundo antigo. E quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas que desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuam, mas sim a teu Pai, que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Mateus 6, 16 a 18. A exortação do Mestre é que seus discípulos sejam diferentes dos religiosos do seu tempo, pois estes faziam de seus atos devocionais um meio de autopromoção, desejosos de ludibriar pessoas incautos. É incrível como desde antigamente já existem pessoas que usam a religião como status. Hoje, como nós já falamos, as pessoas fazem orações nos status de suas redes sociais, nas timelines de suas redes sociais, para mostrar para o mundo que são pessoas, entre aspas, piedosas, para se mostrarem como pessoas piedosas. E isso é mais antigo do que tudo, porque da época de Jesus e até anteriormente à época de Jesus, já havia pessoas que se promoviam dessa forma. Elas tinham seus devocionais de forma pública e às vezes muito extravagante, como uma forma de mostrar à sociedade que elas eram pessoas piedosas e assim receber da sociedade algum valor, algum benefício, algum reconhecimento que se tornavam algum benefício prático para eles na sua vida. Eles usavam isso como um status mesmo, como algo que trazendo-lhes algum marketing pessoal. E hoje é comum as pessoas fazerem isso, orações para se promoverem, orações para parecerem mais crentes, mais sábios, mais piedosos, mas em todos os textos que nós aprendemos, que nós lemos e aprendemos com Jesus, a ideia tanto da oração quanto o jejum deve especialmente ser de forma discreta, porque o objetivo é o relacionamento com Deus e não o status social. A ideia de todas essas disciplinas da vida cristã é o relacionamento com Deus e não nenhum tipo de status sociais. Nós precisamos retirar essas perspectivas tão maléficas dos nossos meios, Orar como forma de comunhão com o Pai, como forma de derramar o coração, de humilhar diante de Deus, jejuar do mesmo modo, não para aparecer, não para que as pessoas saibam, não para que as pessoas batam palma e digam, essa pessoa é piedosa, essa pessoa busca a Dedeus, essa pessoa é crente, é cheia de Deus. Não é para isso, é só para a glória de Deus e para nosso amadurecimento espiritual. Nossa fé em Jesus Cristo precisa ser encarnada, real, natural, as imagens de Jesus falando sobre
lavar o rosto, se perfumar e sair para cumprir seus deveres no cotidiano. Para algumas pessoas, jejuar é algo tão raro, tão anormal, tão difícil, que quando elas o praticam, fazem disso uma pompa, perdendo assim a bênção de Deus, né? A ideia é sempre discrição, porque a quem importa a oração? A mim e a Deus. A quem importa o jejum? A mim e a Deus. O jejum como prática libertadora. Jejuar não é símbolo de opressão ou sofrimento, mas anúncio de gratidão e adoração. Quem jejua não quer se martirizar, infligindo sofrimento a si mesmo em meio a muitas tristezas. Antes, o praticante de jejum é alguém alegre, jubiloso pelas bênçãos já recebidas, oferecendo assim não apenas ofertas externas a si mesmos, mas a própria vida, o seu ser como sacrifício ao Deus vivo. Então, o jejum, apesar de o jejum hoje não ser algo tão praticado, mas na antiguidade era bastante praticado. E nos círculos mais piedosos ainda são praticados. O jejum é uma atividade, uma disciplina da vida cristã muito importante, que você agrega espiritualidade à saúde também, né? É importante o jejum. É importante que você desenvolva um dia, pelo menos. Por exemplo, professor, você que é professor da escola bíblica, jejum no dia da sua escola bíblica. No dia que você for ministrar, faça um jejum, sabe? No dia que você for pregar, faça um jejum. Ou se você está envolvido com algum ministério na igreja, ministério de jovem, de ensino, de senhor, de senhora, de criança, no dia que for ter as atividades desse ministério, jejum nesse dia. Pelo menos, haja vista ninguém jejuar mais, pelo menos nesse dia em que você está envolvido ou comprometido de forma direta, faça um jejum, que é muito importante. Assim como Salvador jejuou e o fez com uma atitude de confiança e adoração a Deus, também somos chamados para vencer as tentações do inferno através de uma vida de contínua comunhão com o Pai, desenvolvendo, praticando as disciplinas da vida cristã: oração, jejum, piedade, leitura e meditação na palavra de Deus. No deserto da vida, o jejum é uma prática indispensável. Se Israel estivesse adorando durante sua peregrinação a Canaã, não teria demorado tanto chegar no centro da vontade de Deus. As consequências abençoadoras do jejum. As recompensas públicas do jejum secreto são evidentes, já que o coração transbordante da presença do Senhor se torna algo evidente diante dos olhos de todos. O coração alegra, formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios 15:13. Nunca é demais repetir: jejum não é moeda de negociação espiritual. Se seremos abençoados depois do momento de dedicação ao Altíssimo, isso acontecerá porque estaremos mais sensíveis às orientações divinas e, seguindo-as, certamente vamos experimentar o bem do Senhor. O comentarista fala aqui do jejum, mas óbvio, nós já falamos sobre a oração. Ambos, né, jejum e oração, ou qualquer outra disciplina da vida cristã, né, ela não é uma moeda de troca. Eu já vi tanta gente dizer assim: eu tenho crédito com Deus porque orei, porque jejuei, porque li a Bíblia. Nada disso, tudo é graça. Tudo é graça. E como o comentarista nos apresenta, isso que é muito importante. Muitas vezes o processo da oração e do jejum nos transforma e aí nos coloca no lugar da bênção. Às vezes a pessoa pensa que o lugar da bênção é você ir toda quinta-feira na quinta-feira do milagre. Não, o lugar da bênção é oração e jejum, irmão. É leitura da Bíblia. Você quer ser abençoado, você quer estar no lugar da bênção, até a bênção chegar, tem uma vida de oração e jejum. Óbvio, não estou dizendo você jejuar até adoecer, mas crie um programa de jejum que você possa jejuar, adorar a Deus, você possa desenvolver essa atividade de forma saudável, mas de forma espiritual, que te abençoe. Faça isso e você estará no centro da vontade de Deus, você estará no lugar da bênção. Quem oferece ao Redentor o verdadeiro jejum não se preocupa com o que vai receber, pois já está feliz pelo que tem, né? Oferecer a Deus alguma coisa, adorar a Deus, isso é importantíssimo. Nossa conclusão:
Quanto mais se aproxima o fim de todas as coisas, menos as pessoas oram ou jejuam. Na verdade, o que temos testemunhado hoje é uma terceirização da adoração e do quebrantamento. Infelizmente, a grande parte das pessoas só desejam as bênçãos e não o abençoador. Todavia, o nosso Redentor merece a verdadeira oração e o verdadeiro jejum. Não se preocupe com o que vai receber. Seja grato pelo que já tem, né? Até porque é um privilégio num mundo dominado pela carne, pelo pecado. É um privilégio, é uma bênção orar e jejuar. Então é isso aí, chegamos ao final de mais uma aula. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.